Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo, veremos o teorema do envelope para otimização com restrição. Para isso, considere um problema de maximização da utilidade U, que depende da quantidade consumida, x e y, e de um parâmetro φ, sendo que essa utilidade está sujeita a uma restrição G, que depende também das quantidades x e y, e também desse parâmetro, tudo isso igual a zero. Para encontrarmos o valor máximo dessa função, devemos montar a nossa função do multiplicador de Lagrange, a função objetivo, x e y, e φ, mais lambda, zero menos. Feito isso, para encontrar o ponto crítico, devemos derivar em relação a todas as variáveis, x, y e lambda. Temos então f de x, a derivada da função f, menos, como é negativo, derivada de g em relação a x vezes lambda, o mesmo aqui, f de y menos g de y lambda, e aqui menos g de x, y, φ. Tudo isso igual a zero. E daqui encontramos um ponto crítico, x asterisco, y asterisco e também um valor ótimo para lambda. Contudo, perceba que os valores ótimos, x, y e lambda, dependerão também do parâmetro φ. Imagine, por exemplo, que o parâmetro φ é a restrição orçamentária, a renda de uma pessoa. Então, à medida que a renda aumenta ou diminui, a quantidade consumida também vai mudar. Ou pode ser também o preço ou as preferências do indivíduo. Assim, eu tenho que x no ponto ótimo é uma função x de φ, o mesmo para y e para lambda. Se substituirmos esses valores ótimos na função objetivo f de x, y e φ, nós teremos a função objetivo indireta, ou função de valor máximo. Dada por U asterisco, para indicar que é o valor máximo da função, como uma função f, que dependerá de x, depende de φ, de y asterisco, que depende de φ, e também do próprio parâmetro φ, igual a v, φ, que é a minha função do valor máximo, função objetivo indireta. Agora podemos estar interessados em analisar qual a variação no valor ótimo da utilidade desse consumidor sujeito à sua restrição, quando o parâmetro φ sofre alguma alteração, que pode ser uma variação dos preços, variação da renda, uma variação das preferências. Para fazer isso, o que nós vamos fazer é calcular a derivada de φ em relação a φ. E perceba então que uma alteração em φ irá alterar o valor de x, e essa variação em x irá alterar o valor de u. Assim temos um efeito em cadeia. E perceba que nós temos o próprio φ na função f. Dessa forma, iremos utilizar a derivada total. Então, derivada da função em relação a x, vezes a derivada de x em relação a φ, mais derivada em relação a y, e agora a variação de y em relação a φ, e por fim, derivada da função parcial em relação a φ. Se tomarmos também a nossa restrição g de x, y e φ e substituirmos os valores ótimos, nós também teremos uma função g com dependente dos valores ótimos de x e y e do próprio φ. E calculando a derivada dessa restrição em relação a φ,
nós teremos novamente também uma derivada total, lembrando que é igual a zero, da nossa restrição, né? Tudo isso igual a zero. Se multiplicarmos por lambda, nós vamos ter tudo isso igual a zero. Perceba que essa expressão é igual a zero, então nós podemos somar ou subtrair dessa expressão, que não fará diferença, uma vez que estamos somando ou subtraindo zero. Assim, subtraindo, dessa expressão, subtraindo de dv φ, essa expressão, menos, então, nós temos então esse termo em comum e esse termo em comum. Reescrevendo então e colocando em evidência, e da condição de primeira ordem, nós vemos que f de x menos lambda g de x é igual a zero, assim como em relação a y. Assim, esse termo é igual a zero, esse termo é igual a zero. E ficamos com derivada da função em relação a φ menos lambda de g em relação a φ. E por que isso é importante? Perceba que, então, essa variação do valor de x proveniente de uma variação de φ e também a variação de y é desconsiderada nessa expressão. O que quer dizer que, na proximidade do ponto ótimo, indicado aqui o valor ótimo por v, que é a função de valor máximo, nós não precisamos considerar o ajuste que ocorrerá nos valores de x e y quando um dos parâmetros do modelo da minha otimização sofrer alguma alteração. E mais do que isso, perceba que essa expressão nada mais é do que se tomássemos a nossa derivada de L, função do multiplicador de Lagrange, e derivássemos em relação a φ. Teríamos a derivada de f em relação a φ, o negativo aqui, então negativo, lambda, e a derivada de g em relação a φ, que é exatamente o valor que encontramos abaixo. Então, para encontrar, sendo que aqui agora eu estou no valor ótimo. Então, para encontrar a variação do valor ótimo, basta derivarmos a função do multiplicador de Lagrange em relação àquele parâmetro. Isso daqui, então, é a mesma coisa. A variação no valor máximo ou ótimo dado uma variação de φ. E isso que nos indica o teorema do envelope. Vamos ver um exemplo. Iniciamos algumas aplicações envolvendo o teorema do envelope, inicialmente um problema geral. Nesse, nós temos uma firma que está produzindo e ela deseja minimizar o seu custo, que é obtido pelo preço do insumo W, o trabalho, vezes a quantidade empregada de trabalho, mais PK, o preço do capital, vezes a quantidade empregada de capital no processo produtivo, sujeito a uma restrição que
a quantidade produzida seja igual a Q, dado a utilização dos insumos W e K. Para obtermos, então, a quantidade que minimiza o custo, nós devemos representar nossa função do multiplicador de Lagrange, que será, então, a função objetivo mais lambda Q menos F de W Q. Nós iremos, então, resolvendo o problema, condição de primeira ordem derivando, nós encontramos um valor ótimo para W asterisco, e esse valor ótimo de W irá depender dos preços dos insumos, ou seja, o preço de W, o preço do capital e também da quantidade produzida, assim como o uso ótimo de capital será uma função de K, que dependerá de PW, PK e da quantidade Q. E ao obtermos esses valores, também teremos a função objetiva indireta, obtida pela substituição dos valores W e K na função C. E essa função objetivo indireta, essa função valor mínimo de C, então dependerá do W, do preço de W, do preço de K e de Q, sendo igual ao custo mínimo W asterisco Suponhamos que desejamos analisar a variação no custo ótimo, no custo mínimo, dada uma variação na quantidade produzida pela firma ou no preço de um dos dois insumos. Pelo teorema do envelope, nós vimos que a variação no valor da função objetivo indireta, dada uma variação em um dos parâmetros, é simplesmente tomarmos a derivada da função do multiplicador de Lagrange em relação a esse parâmetro, que no caso era φ. Se aqui então estamos analisando em relação a Q, basta tomarmos uma variação da função do multiplicador de Lagrange em relação a Q. E isso vai ser igual à derivada da expressão em relação a Q, que será apenas lambda. E isso então será a variação no custo ótimo, dado uma variação de Q. Então, lambda, nesse caso, é o custo marginal, a variação no custo quando eu tenho uma variação em Q. Se estamos interessados agora em determinar a variação no custo ótimo, dada a variação no preço de um dos insumos, por exemplo, W, nós vimos novamente pelo teorema do envelope que basta calcular a derivada de L em relação a esse parâmetro. E tomando aqui a função do multiplicador de Lagrange, nós vamos derivar L em relação a PW, que será então igual a W, e aí em função de PW, PK e Q. E como, por pressuposição, estamos assumindo que o W é maior do que zero e também o Q é maior do que zero, significa que isso é maior do que zero. Assim, nós temos que um aumento no preço de um dos insumos aumenta o valor de C, ou seja, aumenta o custo. De outra forma, podemos analisar também a variação no custo mínimo, dado uma variação no preço de outro insumo, o preço PK, e vai ser igual também à variação em L, dado uma variação em PK. Será simplesmente o K, que vai depender dos preços e da quantidade. Então, veja que, nesse caso também, o K é maior do que zero, então um aumento no preço de K aumenta o custo de produção C. O custo mínimo agora seria um pouco maior. Esse é o primeiro exemplo. Então, nós vimos que, basicamente, por esse exemplo, uma variação no valor ótimo e o valor da função
restrita. Quando um dos parâmetros muda, pelo teorema do envelope, basta tomarmos a derivada da função do multiplicador de Lagrange em relação a um desses parâmetros. Perceba que, ao contrário do modelo do que encontramos anteriormente, em que, nesse exemplo, nós tínhamos que φ estava tanto na função objetivo quanto na restrição, nesse exemplo que nós vimos, ela está apenas na restrição ou na função objetivo. Por isso que nós temos apenas um termo em detrimento deste caso. Aqui nós vimos uma condição mais geral, em que o parâmetro pode estar tanto na função objetivo quanto na restrição. Vamos ver outro exemplo. Neste segundo exemplo, nós temos um caso específico de um problema de maximização de uma função objetiva x vezes y sujeita a uma restrição x² mais y² é igual a 1. Ao resolvermos, encontramos o valor ótimo para x, y e lambda, em que x e y são ambos iguais a 1 sobre raiz de 2, e lambda asterisco igual a meio, substituindo 1 raiz de 2 e 1 raiz de 2 na função objetiva, encontramos que o valor ótimo da função é igual a 0,5. Estamos interessados em determinar a variação desse valor ótimo se o parâmetro que nós temos aqui, 1, sofrer uma variação para 1,1. Como podemos resolver isso? Primeiro, devemos escrever a função do multiplicador de Lagrange, nossa função objetivo, x e y, mais lambda 1 menos. Contudo, agora nós vamos escrever da forma parametrizada, em que nós temos uma alteração no coeficiente de y. Então, nós vamos parametrizar esse coeficiente. Teremos, então, x² mais... E aí eu vou colocar o valor a, para indicar que ele foi parametrizado. Basta, então, pelo teorema do envelope, a variação do valor ótimo de f, dada uma variação do meu parâmetro a, que é esse que está indo para 1,1, é simplesmente a derivada da função multiplicador de Lagrange em relação a, que será igual a, temos a derivada de a em relação a, será 1. Temos o negativo, multiplicando lambda, então teremos menos lambda vezes y ao quadrado. Então, uma variação em a levará a essa variação no valor ótimo. Substituindo os valores da função que nós temos, que é 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e meio, nós temos então que lambda é meio e y 1 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado. Resolvendo, nós vamos encontrar 1 sobre 4. Negativo. O que indica isso? Indica que a variação de uma unidade em A reduz o valor ótimo em menos 1/4. Mas nós não temos a variação em uma unidade. Nós temos a variação de 1 para 1,1. Temos uma variação, então, nesse coeficiente A igual a 1,1 menos 1, que é igual a 0,1. Então, para encontrarmos a variação no valor ótimo de f, basta tomarmos menos 1/4 vezes essa variação de a, que será 0,1. Isso será igual a 0,025. Essa será a variação no valor ótimo da função. Como o valor ótimo da função é 0,5, colocar 2 asteriscos para indicar esse novo valor ótimo. Será igual a 0,5 mais a variação, que na realidade é negativo, 0,025. Esse valor é aproximado. Isso será igual a 0,475. E você pode resolver o problema com essa nova restrição. Você verá que resolvendo o problema com essa nova restrição, então se você está resolvendo o problema x e y
você encontrar x asterisco igual a 1 sobre 2 e y, colocar 2 asterisco para indicar que é o valor para essa nova restrição, 1 sobre raiz de 2,2, sendo aqui, então, o valor de fato do valor ótimo para essa função 0,4767, que é aproximadamente este valor. Veja então que, pelo teorema do envelope, encontramos que a função deverá ter uma variação negativa no seu valor ótimo de 0,025, ou seja, encontrando esse novo valor ótimo de forma aproximada. Mas se resolvermos todo o problema novamente, nós encontramos de fato esse valor, que é uma boa aproximação. Então, nós temos que o teorema do envelope é uma boa aproximação para o verdadeiro valor. E, dessa forma, permite-nos ver que o teorema do envelope pode simplificar os cálculos e enriquecer a nossa análise, além de evitar uma série de outros cálculos para encontrar um novo valor ótimo da função. Ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima.